Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião Agora, magna sexta, né? do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, nosso 34º ano ininterruptos de reuniões. Vai ser a reunião de número 1443 e vamos ter a honra de assistir à apresentação da doutora Michele Loyola, que é médica do Hospital Universitário, né, trabalha com a gente lá no Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário e tem uma larga experiência em cardiopatia congênita e vai nos falar sobre a importância do diagnóstico precoce. Então, Michele, a tela é sua. Eu pediria aos colegas apenas que deixassem os microfones desligados para não interferir com a apresentação da Michele. Michele, pode ficar à vontade. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite. É muito importante para a gente da pediatria, junto com a cardiologia pediátrica, apresentar a importância do nosso trabalho. Então, agradeço à Fundação pelo convite. O meu tema é sobre cardiopatia congênita, a importância do diagnóstico precoce. No Brasil, por ano, em média, nascem 30 mil crianças com cardiopatia congênita. E a taxa de incidência de um cardiopata a cada 100 nascidos vivos no Brasil. Então, a gente tem a cardiopatia congênita como a terceira maior causa de mortalidade neonatal no Brasil e está entre as 10 causas de mortalidade em menores de 1 ano. Na infância, em relação ao óbito, 10% dos óbitos estão relacionados à cardiopatia congênita e quando o paciente ele tem malformações associadas, esse índice ele sobe até 40%, de 20% a 40%. E no primeiro ano de vida, geralmente 6% dos pacientes chegam ao óbito, podendo ocorrer até 30% de óbito durante a infância. E a correlação da causa não é muito bem explicada, pode ter relação com fatores genéticos, pode ser uma imperfeição na forma da criança, na embriogênese, pode ter correlação com fatores ambientais e também pode ter correlação com doenças maternas, pode ser obesidade, diabetes gestacional, hipertensão ou outras doenças. Então, são anomalias, a cardiopatia, que são ocasionadas por defeitos anatômicos do coração ou dos grandes vasos associados e que levam o paciente, geralmente, a um quadro de insuficiência cardíaca e respiratória. A importância do pré-natal é o que a gente quer enfatizar. Geralmente, as gestantes, elas acabam fazendo apenas a ultrassonografia morfológica e nem sempre tem a oportunidade de fazer o ecocardiograma fetal. No ultrassom morfológico é avaliado todos os órgãos e sistemas, e no sistema cardiovascular ele é avaliado de uma maneira muito restrita, acabando sendo colocada apenas uma frequência cardíaca, o ritmo, se tem as 4 câmaras e se faz um eixo longo e um eixo curto. Nesse ultrassom morfológico, geralmente a gente desconfia que o paciente pode ser cardiopata através da translucência nucal, porque geralmente ela está associada a malformações sistêmicas, e uma delas é o coração. A importância do ecocardiograma fetal, o ideal seria até que todas as gestantes fizessem, mas não é a nossa realidade atual. Então, a gente acaba colocando até para gestações de risco, vai ter critérios para a gestante fazer o exame. Geralmente, o período ideal é de 18 a 28 semanas de idade gestacional, sendo a idade de 24 semanas uma idade ideal. A gente consegue ver a posição dos 3 vasos do coração, então a gente vê a aorta, vê a cava superior e a artéria pulmonar. Além das 4 câmaras cardíacas, a gente vai fazer uma avaliação das cavidades cardíacas e dessa junção atrioventricular. No eixo curto, a gente correlaciona a posição e geralmente nesse eixo, essa posição às vezes ela é comparada até uma margarida, onde o efeito esse vaso de maneira longitudinal. No eixo longo, posição de saída de aorta, eles comparam até com uma sapatilha, você consegue ver muito bem o ventrículo esquerdo e a aorta. Então, aqui para ilustrar um feto, uma gestante, a gente consegue ver a criança e o coração dela em uma posição de 4 câmaras, onde a gente consegue visualizar o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Aqui de uma maneira mais detalhada, as 4 câmaras, e a gente consegue ver a aorta, e nessa outra imagem a gente tem a posição dos 3 vasos, que é fundamental para a gente saber se a anatomia dessa criança se ela é normal.
Então, o diagnóstico pré-natal, ele é muito importante para detectar se é uma cardiopatia congênita grave, a gente quer um melhor prognóstico para esse paciente, e de preferência planejar esse parto para que ele já ocorra num centro de referência especializado que tenha cardiologia pediátrica, porque se a criança nasce em um local distante, o transporte desse recém-nascido, desse cardiopata grave, ele é mais complicado. Então, o ideal já é planejar esse parto também. Na realidade, nem todo mundo consegue ter acesso ao ecocardiograma fetal, ainda é bem restrito. E muitas crianças, elas nascem e ficam no ambiente hospitalar de 36 a 48 horas de vida. E nesse período, nem sempre, talvez, ela apresente uma manifestação clínica. Muitas das vezes, a ausculta cardíaca dessa criança vai ser aparentemente normal, principalmente porque a gente tem muitas cardiopatias que são dependentes do canal arterial. E como a criança acabou de nascer, o canal arterial está completamente aberto. Então, isso acaba mascarando os sintomas iniciais do paciente. Então, muitos acabam sendo auto-hospitalar, sem diagnóstico. Né? 30% dos nascidos vivos acabam tendo essa alta sem diagnóstico. Muitos vão acabar evoluindo para choque, acidose, hipóxia, e alguns vão acabar chegando ao óbito, porque não tiveram diagnóstico de maneira precoce, muito menos na gestação. Então, no exame clínico do paciente, algumas vezes você consegue encontrar um sopro cardíaco, é uma criança que ela começa a apresentar uma taquipneia, pode ser ainda em ambiente hospitalar ou não, muitas vezes acompanhada de uma arritmia cardíaca e, a depender da cardiopatia, ela pode cursar até com uma cianose, né? No nascimento, então, a gente acaba, como nem toda gestante tem acesso ao ecocardiograma fetal, então, em gestantes com idade gestacional acima de 34 semanas, hoje é utilizado de uma maneira no país inteiro o teste do coraçãozinho, que acaba auxiliando o diagnóstico precoce desses pacientes. Ele é feito com oximetria de pulso, o ideal é entre 24 a 48 horas de vida. A gente sempre vai utilizar o membro superior direito e vai escolher um dos membros inferiores. Aquela criança que tiver uma saturação maior ou igual a 95, ou uma diferença menor que 3% entre as medidas dos membros, ela vai acabar seguindo de maneira rotina, então ela vai para casa. Agora, nos pacientes que a saturação é abaixo de 95%, uma diferença maior que 3% entre as medidas, a gente vai acabar repetindo essa oximetria em até 1 hora. E nessa reavaliação, se essa oximetria ela for acima de 95%, essa criança ela acaba indo para casa, mas se a oximetria permanecer abaixo de 95%, ou com uma diferença entre os membros maior ou igual a 3%, é essa criança que deve ficar internada e, de preferência, que ela tenha, ela seja submetida ao ecocardiograma antes da alta hospitalar. Então, o teste do coraçãozinho hoje, ele acaba ajudando muito no diagnóstico precoce desses pacientes. Ele tem uma sensibilidade de 75% e até 99% de especificidade. Muita cardiopatia congênita, alguns pacientes vão ter até 20% deles uma resolução espontânea, então muitos são cardiopatas, mas vai se resolver naturalmente. E até 80% das crianças, elas vão necessitar de um tratamento, seja clínico, seja cirúrgico. Né? Então, hoje a gente tem na cirurgia cardíaca, 80% dos pacientes, eles geralmente são operados, 20% acabam não sendo operados com resoluções espontâneas, 50% dos nossos cardiopatas, eles vão acabar sendo operados no primeiro ano de vida, por isso a gente sempre está enfatizando para o diagnóstico precoce, porque é o período mais crítico para a infância, né? Fazer o diagnóstico dessas crianças, principalmente porque elas necessitam geralmente desse procedimento, e os outros 50% vão acabar sendo operados em algum momento da infância, não necessariamente no primeiro ano de vida. Então, no ecocardiograma, a gente acaba visualizando as cavidades cardíacas, seja em 2 cavidades, nas 4 câmaras, e a gente ainda faz em 5 câmaras, onde a gente visualiza a aorta. A gente acaba fazendo o eixo longo, a gente acaba avaliando esse ventrículo, avaliando como é a aorta, qual a correlação com os vasos. A gente sempre busca detalhar o arco aórtico dessa criança, a correlação das veias pulmonares, se elas chegam certinho no átrio esquerdo. Então, de uma maneira bem simplificada, eu decidi colocar na alta quais são as cardiopatias que a gente sempre está buscando nessas crianças. A gente sempre vai lembrar que o forame oval, ele faz parte da circulação fetal, então ele não é a cardiopatia em si, todo mundo nasce com ele prévio, com ele aberto.
E ele sim vai se tornar uma cardiopatia se ele permanecer, mas hoje a gente tem 25% dos adultos com ele prévio e às vezes sem sintomas. Então, essa é a importância de se fazer o diagnóstico também desse orifício ainda na infância. A comunicação interatrial é um orifício entre os átrios. A gente tem alguns tipos de comunicação, como seio venoso, tipo fossa-oval, osteoprimo, tipo seio coronário. E nessa comunicação, ela vai acabar trazendo alguma repercussão para essa criança, a depender do tamanho desse orifício. Mas é uma cardiopatia que, se for um orifício amplo, a gente já consegue identificar no ecocardiograma fetal de uma maneira prévia. Orifícios mínimos, muitas vezes a gente só vai acabar fazendo diagnóstico no decorrer da infância da criança. A comunicação interventricular é um orifício entre os ventrículos. A gente também tem alguns tipos de CV, né, tipo muscular, duplamente relacionada, nupia de saída, perimembranosa, trabecular, e ela vai trazer repercussão para esse coração dessa criança, a depender do tamanho desse orifício e da localização anatômica dela, né? Então, às vezes, essas crianças que têm essas cardiopatias, elas acabam, e se esses orifícios forem amplos, elas acabam fazendo muita infecção respiratória de repetição, às vezes são bebezinhos que nasceram mais prematuros, eles estão entubados, e elas acabam prejudicando, de uma certa maneira, os pulmões da criança. O defeito do septo atrioventricular é uma cardiopatia que já pega o coxim endocárdico dessa criança. Então, geralmente, a gente tem as válvulas implantadas no mesmo nível. A gente tem alguns tipos, parcial, total, intermediário, muito correlacionado à síndrome genética. Então, a gente tem essa cardiopatia muito correlacionada na prática à síndrome de Down. E a gente acaba visualizando as válvulas implantadas no mesmo nível. E a gente tem uma repercussão muito importante no pulmão dessa criança. Então, por isso a importância desse diagnóstico ainda no período fetal de preferência. Porque essa criança é uma criança cirúrgica, então ela precisa operar de preferência no primeiro ano de vida, principalmente se ela estiver associada a uma síndrome genética. O canal arterial, ele faz parte da circulação fetal, que a gente vê a placenta, a ligação dele totalmente vinculada ao coração, ele fica na parte externa do coração, então ele liga os dois vasos mais principais, que é a aorta e o tronco pulmonar, mais precisamente o ramo esquerdo, que a gente visualiza ele melhor. E ele faz parte da vida fetal, então no ecocardiograma fetal ele vai estar descrito, ele é aberto, ele é amplo, mas ele faz parte de uma circulação normal. A partir do nascimento, a gente precisa que esse canal ele seja fechado naturalmente, isso vai ocorrer nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, e se ele permanecer aberto, aí sim ele se torna uma cardiopatia e a gente acaba dando indicação cirúrgica para esse paciente. Do mesmo jeito que ele tem uma evolução natural de fechamento espontâneo, algumas cardiopatias são completamente dependentes do canal arterial. Então, muitas crianças acabam indo de alta porque elas têm uma cardiopatia congênita importante, crítica, mas elas dependem desse canal. E como ele ainda ao nascimento está perto, está aberto, elas acabam indo para casa, às vezes, sem diagnóstico. A janela aorta pulmonar é uma comunicação direta da aorta com o tronco pulmonar, então a gente tem um fluxo muito importante da esquerda para a direita, que vai diretamente para os pulmões da criança, então ela acaba repercutindo de uma maneira muito rápida no paciente, é considerada uma cardiopatia complexa, e essa criança ela precisa também de um procedimento cirúrgico. A drenagem anômala das veias pulmonares, então a gente tem 4 veias pulmonares chegando no átrio esquerdo, e nem sempre isso acontece, então a gente pode ter a forma parcial, a forma total, as veias pulmonares podem estar chegando completamente numa veia conectora, né? A gente pode ter algumas veias pulmonares chegando nesse átrio esquerdo, mas algumas chegando na veia cava inferior, e a gente pode ter uma drenagem completa dessas veias pulmonares na veia cava inferior, muitas vezes conhecida como síndrome de cimitarra. Então, muitas das vezes, não é um diagnóstico fácil, tem uma imagem raio-x que chama até de boneco de neve, porque é um coração e um pulmão bastante congesto, e muitas vezes a gente vai utilizar de outros recursos, como a angiotomografia, para visualizar melhor a formação anatômica desses pacientes. A origem anômala da artéria coronária esquerda pelo tronco pulmonar é considerada uma cardiopatia muito grave, bem complexa, e esses pacientes, eles acabam até os 2 meses de idade tendo uma repercussão muito importante, alguns acabam evoluindo com isquemia e óbito. Então, é uma cardiopatia que não é fácil de ser dado o diagnóstico, mas a gente tem sempre que lembrar que os casos raros estão sempre presentes. Então, quando a artéria coronária esquerda ela emerge do tronco pulmonar, a gente tem outras maneiras também que de origem dela, mas é considerada uma cardiopatia bastante complexa. A anomalia de Epstein
a gente tem uma implantação completamente diferente do folheto da tricúspide, então a gente acaba tendo uma atrialização desse átrio direito e um ventrículo direito bem restrito. É uma cardiopatia considerada complexa, a gente acaba tendo as válvulas num desnível muito importante, às vezes maior que 8 milímetros para o diagnóstico, e são pacientes que acabam evoluindo com arritmias, porque o átrio direito ele acaba se tornando muito dilatado, e também são pacientes cirúrgicos, não é um procedimento cirúrgico simples, então são pacientes bem críticos que a gente precisa fazer um diagnóstico precoce. Na atresia tricúspide, numa atresia ele já é bem claro, não há passagem, então a gente não tem comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito, então geralmente essas crianças elas vão ter passagem dessa circulação venosa através ou do forame oval, que ainda está aberto, de uma comunicação interatrial. Muitas das vezes ela depende do canal arterial, então a gente quando faz o eco, essa é uma criança mesmo que tem uma comunicação interatrial, a gente vê um fluxo importante, uma mistura de sangue, e à medida que essa criança vai ter esse canal arterial sendo fechado naturalmente, ela vai começar a apresentar sintomas graves, e muitas das vezes ela já está em casa. A atresia pulmonar com septo interventricular íntegro, ela é totalmente dependente do canal arterial, então a gente não tem passagem do ventrículo direito para o tronco pulmonar. Então, a circulação venosa, ela depende totalmente do forame oval. Tem algumas cardiopatias que, se o diagnóstico for feito de maneira precoce, e a criança ela não tiver uma outra comunicação, como é o caso dessa, a gente consegue, através do forame oval, rasgar esse septo, que se chama procedimento de rasgue, e a gente consegue estabilizar essa criança numa UTI neonatal, até a gente iniciar os procedimentos cirúrgicos iniciais, que vai para o bleroftálsio, né, Glenn, cirurgia de Fontan, que já são coisas assim, mais para diante da vida da criança. Tem atresias pulmonares, que ela tem a comunicação interventricular, então, muitas das vezes, essa criança, por ter essa outra cardiopatia, junto da atresia pulmonar, ela acaba indo para casa, principalmente porque nesse momento do parto, provavelmente ela não vai ter sopro na ausculta. A gente tem uma competição muito grande das pressões entre o lado direito e o lado esquerdo, então nem sempre ao nascimento esse sopro aqui da CIV, que quem faz ambulatório e atende pacientes com cardiopatias como a CIV, é sempre um soprão, um sopro sistólico, ele não é evidente nos primeiros 3 meses de vida, então é um paciente que pode acabar indo para casa, porque ele pode até ter uma ausculta normal no nascimento, e na verdade ele é uma atresia pulmonar, e ele acaba tendo essa mistura de sangue através dessa cardiopatia, e se o diagnóstico não for feito de maneira precoce, para que seja feita uma intervenção cirúrgica rápida, é um paciente que infelizmente vai a óbito. A gente tem alguns tipos de classificação dessa atresia pulmonar, tipo A, tipo B, tipo C, depende muito da anatomia dos ramos pulmonares, como está a inserção deles na aorta, né? Na estenose pulmonar valvar, então a gente tem passagem do ventrículo direito para o tronco pulmonar, mas é uma válvula mais espessada, mais grossa, nem sempre vai repercutir ao nascimento, então a gente sempre vai medir esse gradiente de pressão ao ecocardiograma, a gente sempre explica para as famílias que à medida que a criança vai crescendo, que geralmente é uma criança que se não for estenose direito, ela acaba indo para casa, a gente durante o crescimento, durante a infância, a gente precisa acompanhar qual o valor dessas pressões pulmonares para decidir se o paciente ele vai necessitar de uma cirurgia cardíaca ou se a gente consegue fazer uma intervenção através de um cateterismo cardíaco. Nas doenças congênitas da válvula mitral, então a gente acaba tendo doenças que podem evoluir com válvula mitral em paraquedas, em arcada, ela sempre vem associada a outras cardiopatias, então pode ter passagem ou não dessa circulação sanguínea, que a gente observa um átrio esquerdo bem dilatado, porque a gente tem uma atresia mitral, então é um átrio bem comprometido, e nem sempre esses pacientes são diagnosticados de maneira precoce. O caso se torna mais importante ao nascimento quando a gente tem uma atresia mitral associada a uma atresia aórtica. Então, nesses pacientes, eles acabam evoluindo, às vezes, nas primeiras 48 horas de vida, com sintomas de taquipneia, de insuficiência cardíaca, e a gente acaba fazendo o diagnóstico, mas também são pacientes cirúrgicos, né? A gente praticamente nem tem um desenvolvimento desse ventrículo esquerdo. No cotriátron, a gente tem uma membrana, onde essa membrana ela está dentro do átrio esquerdo, então a gente acaba tendo 2 cavidades dentro do átrio esquerdo, e essa membrana, a depender do tamanho dela, ela pode acabar fazendo um orifício bem restrito,
o que atrapalha esse sangue que vem dos pulmões para o lado esquerdo do coração da criança, e a gente acaba tendo também um quadro de uma repercussão hemodinâmica nesses pacientes. No caso cirúrgico, essa membrana ela precisa ser retirada. Aqui a gente consegue, nessa cavidade, visualizar a válvula mitral e a membrana. Na hipoplastia do coração esquerdo, ela é completamente dependente do canal arterial. A gente praticamente não tem ventrículo esquerdo. Ele nasce de maneira bem hipoplástica, pouquíssimo desenvolvido. Pode estar acompanhado de atresia mitral e atresia aórtica, geralmente são os casos mais comuns, mas nem sempre há atresia mitral e aórtica, há alguns tipos. É uma criança com muito grave, porque o ventrículo principal dela, ao nascimento, ele é completamente não desenvolvido. Então, sem o auxílio de um diagnóstico precoce, é um paciente que, infelizmente, vai a óbito. A válvula, tudo vai depender muito do comprometimento dessa válvula, né? Aqui é uma válvula normal, aqui é uma válvula mais estenótica, então, a depender do comprometimento dessa válvula, tendo uma repercussão maior, os gradientes dessa válvula eles estão aumentando, e a depender do valor, mas no caso de uma estenose crítica ao nascimento, é uma criança cirúrgica. Se for uma estenose aórtica valvar com gradiente discreto, é uma criança que precisa ser acompanhada para a vida inteira. A coartação de aorta, né? Então, vai depender muito do estreitamento dessa aorta. Então, a gente percebe aqui um estreitamento da aorta. A gente consegue ver uma turbulência, né, no ecocardiograma desse paciente. Então, a gente já percebe uma região mais coartada. E a tomografia do coração em casos da base, acaba auxiliando bastante na decisão da conduta, se é um paciente que já é o momento dele ir com um procedimento, se ainda dá para esperar um pouco. Vai variar muito do gradiente e do estreitamento dessa lesão. A interrupção do arco aórtico, o nome já fala. Eu não sei se vocês estão vendo, porque no meu slide passou, mas no meu outro está pausada a apresentação. Mas eu estou apresentando a interrupção do arco aórtico. Então, a gente passou agora. A gente tem uma interrupção dessa aorta, então a gente acaba percebendo nas imagens do ecocardiograma, e geralmente são pacientes que dependem de uma angiotomografia do coração para a gente avaliar melhor essa anatomia, principalmente porque a gente vai acabar tendo muita circulação colateral. Então, são pacientes que vão necessitar de procedimento, e a angiotomografia acaba auxiliando a gente bastante na decisão da conduta desses pacientes, principalmente por causa da quantidade de colaterais. A tetralogia de Fallot, ela acaba sendo mais presente no ambulatório. São pacientes cirúrgicos, eles não vão ser operados a princípio ao nascimento, mas a família já deve, durante a gestação, entender que a criança vai precisar de um procedimento cirúrgico. Ele acontece porque a gente tem um desvio antessuperior do septo, e a gente acaba tendo nesse desvio uma comunicação interventricular, a gente acaba tendo uma estenose da região infundíbulo valvar, o que acaba fazendo com que o ventrículo direito trabalhe mais e acabe ficando hipertrófico, e acaba fazendo uma descomposição da aorta, muito correlacionada a síndromes. Então, a gente tem vários pacientes com síndromes e com tetralogia de Fallot, e são pacientes cirúrgicos, e são pacientes que devem ser operados no início da infância, então, de preferência nesse primeiro ano de vida. Então, ele necessita também de um diagnóstico precoce. A transposição das grandes artérias é uma circulação completamente em paralelo, incompatível com a vida. Então, a gente tem do ventrículo direito sai a aorta, e do ventrículo esquerdo sai o tronco pulmonar. Na vida fetal, acaba ficando tudo bem, porque a criança depende da circulação placentária, mas ao nascimento, isso é completamente incompatível com a vida. Hoje a gente tem a cirurgia de jatênio, a gente retira cada vaso que nasceu na anatomia correta, e a gente coloca os vasos na posição correta. Isso é feito ainda no período neonatal, então a criança que nasce, a gente estabiliza na UTI neonatal, mais ou menos no 5º dia de vida ela está fazendo o procedimento, e o mais comum que a gente faz no Brasil é a cirurgia de jatênio, onde a gente também faz a manobra de Lecomte para colocar os ramos pulmonares no local correto. São pacientes que vão ser monitorados a vida inteira, principalmente para saber se a gente vai ter uma estenose desses ramos pulmonares com a manobra. E é um paciente que, se não for diagnosticado ainda na maternidade, ele vai a óbito.
A transposição corrigida das grandes artérias, muitas vezes ela não é diagnosticada, muitas vezes ela é diagnosticada na vida adulta, porque a gente acaba tendo as cavidades ventriculares nascidas de maneira incorreta, então a gente tem o átrio direito com o ventrículo esquerdo, sempre acompanhado da mitral, e a gente tem o átrio esquerdo com o ventrículo direito, sempre acompanhado da tricúspide, e muitas vezes acaba não causando repercussão hemodinâmica, e o paciente já no final da adolescência, início da vida adulta, por algum exame de rotina ou porque iniciou algum sintoma, ele acaba descobrindo o diagnóstico. Mas se ele tivesse tido a oportunidade do ecocardiograma fetal, ele já teria tido esse diagnóstico ainda intraútero. A dupla via de saída do ventrículo direito acaba ocorrendo porque a gente acaba tendo mais de 50% de um dos vasos saindo do ventrículo direito, então a gente acaba tendo uma comunicação interventricular. É um ecocardiograma com bastante repercussão, então são pacientes cirúrgicos, são pacientes complexos e que precisam ser operados também ao nascimento. No tronco arterial comum, a gente acaba tendo um tronco só da onde emerge a nossa aorta, o nosso tronco pulmonar. A gente vai ter alguns tipos, a gente tem às vezes algumas classificações anatômicas diferentes, onde aqui a gente tem às vezes 3 válvulas, 4 válvulas, a gente tem o tronco pulmonar com os ramos pulmonares, muitas vezes a gente nem tem o tronco pulmonar, a gente tem os ramos pulmonares saindo diretamente da aorta. Então, as classificações anatômicas, elas divergem um pouco, mas são pacientes cirúrgicos. Né? Então, são pacientes que dependem desse diagnóstico de maneira precoce. Essa imagem de um eco fetal, onde foi feito o diagnóstico antecipado, que era uma criança cardiopata, com cardiopatia complexa, no caso do trombus arterioso. Para enfatizar, a gente também tem que lembrar que nós temos pacientes com tumores cardíacos, a maioria benigno, aqui é um exemplo, um rabdomioma, mas nem sempre são cirúrgicos, vai depender muito da localização desse tumor, mas são pacientes que precisam ser monitorizados, então a gente também tem que lembrar dos tumores cardíacos. Existem outros tipos de cardiopatias que eu resolvi não colocar todas, eu coloquei algumas só para enfatizar o que a gente mais busca nesses pacientes na vida fetal e ao nascimento, como duplo arco aórtico, isomerismos, então a gente tem muito mais cardiopatias, mas aí já seriam diversos temas de aula. Eu queria enfatizar realmente a importância do diagnóstico precoce, e foi por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria de Cardiologia, de Cirurgia Cardiovascular, junto com a hemodinâmica, elas se uniram e aí elas criaram um programa nacional para o tratamento integral dessas crianças, para elas terem direito a esse diagnóstico de cardiopatia congênita e poderem ter acesso ao tratamento. Então, é muito recente, agora em 2017, a gente tem um Plano Nacional de Assistência à Criança Cardiopata, onde ela já deveria receber o diagnóstico, né, enfatizando sempre a importância do eco fetal. Muitas vezes vai acabar acontecendo no período neonatal ou acompanhamento diagnóstico, mas a nossa intenção é sempre diagnóstico precoce. A gente sempre vai enfatizar o transporte seguro desses recém-nascidos, de preferência sempre nascimento no centro de referência, para que ela possa ter acesso a uma assistência cirúrgica, uma assistência multidisciplinar durante o nascimento. Né? Tudo isso hoje é feito através de uma Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. A gente tem atualmente no SUS 69 hospitais que estão habilitados para o serviço. Eles são monitorados através do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e o Instituto do Coração de São Paulo, o INCOR, ele faz parte dessa central. É tudo muito recente, 2017 o projeto. Então a gente tem um mapa do Brasil, onde ele mostra onde a gente tem acesso a serviços de cirurgia cardiovascular pediátrica no Brasil, e a gente percebe que a gente ainda tem estados que não tem nem centros de assistência para essas crianças, a maioria na região norte, a região sudeste onde predomina a maior assistência para as crianças. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem alguns estados que nem essa assistência tem, então são pacientes complexos que precisam mudar até de cidade para poder ter acesso ao tratamento. O dia 12 de junho, ele ficou como Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita, sempre enfatizando o Sistema Único de Saúde, onde qualquer usuário, de uma forma integral e gratuita, ele vai ter direito ao diagnóstico, ao tratamento precoce, e é a nossa intenção, não só como pediatra, como cardiologista, proporcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente. São pacientes que são bem delicados, muitas cardiopatias são complexas, nem sempre vai ser apenas uma abordagem cirúrgica, a gente vai ter pacientes que vai passar por diversos procedimentos,
no período neonatal, ao longo da infância. Então, são famílias que precisam de assistência psicológica, tem o uso de medicamentos que a gente tem a dificuldade porque os nossos medicamentos utilizados na infância, a maioria tudo em comprimido, nem toda família tem condições de manipular, né, pagar pela manipulação desses medicamentos, então nem sempre o tratamento desses pacientes é simples. Então, quanto mais precoce a gente conseguir fazer esse diagnóstico, quanto mais precoce a gente conseguir conversar com essa família, ter essa relação médico-paciente, explicar o que está acontecendo, o que vai acontecer, sempre avisando naqueles casos que vão passar por diversos procedimentos, que não é um procedimento só. Eles ficam muito preocupados com o sopro, nem sempre as cardiopatias sopram ao nascimento, nem sempre vão soprar, e nem sempre esse sopro vai desaparecer, né? A gente vai acabar tendo repercussão de vários órgãos, então tem toda uma assistência muito profissional, e são famílias que a gente precisa conversar bastante, e quanto mais precoce a gente tiver essa oportunidade, vai ser melhor para os nossos pacientes. Eu agradeço o convite, eu quis mostrar de uma maneira bem simplificada a importância do diagnóstico precoce, fazendo uma revisão das principais cardiopatias que a gente atende no ambulatório. E aproveito para, eu acho que tem muita pediatra assistindo, é o dia do pediatra, então aproveito para parabenizar as minhas colegas pediatras que estão assistindo com a gente. Deixa eu colocar. Parabéns, Michele. Você conseguiu fazer um voo, né, pelas principais cardiopatias congênitas. Eu fiquei lembrando que no início, viu, Laura, quando fazia a cardiografia aqui, eu e Barta, que a gente tinha que se virar nos 30 para dar diagnóstico de cardiopatia congênita, embora eu tenha tido até uma formação, eu diria, muito boa em cardiopatia congênita no Instituto, com o Dr. Valmir, e toda a equipe de cardiopatia congênita, a Virgínia, né, porque era um time de sergipanos, Virgínia, Dias, Dr. Valmir, e também o Dr. Hortêncio de Medeiros Sobrinho, que ele com o raio-x de tórax ele fazia diagnóstico melhor do que muito cardiografista, né? Então, mas assim mesmo, sem dúvida, eu acho que foi um avanço, um ganho fantástico quando o cardiologista pediátrico passou a fazer também ecocardiografia, né? Então isso foi um alívio para a gente e um ganho para a cardiopediatria muito grande. Então, assim, e você mostrou isso aí, você veja a importância em vários aspectos, né? Tanto na vida intrauterina como no princípio ali e tudo mais. Michele, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, assim, do ponto de vista, como é que você está vendo nesse aspecto no hospital universitário, que lá você tá, mais atua na rede clínica, assim, como é que está sendo esse processo, por exemplo, quais são as dificuldades que você está tendo para exatamente colocar para diante isso aí, fazer o diagnóstico, a logística, operar e fazer acompanhamento, como é que tem sido isso aí? Assim, dando uma ideia, depois tem Geodete aqui também que pode falar, não sei se a Amélia também está por aqui, mas assim, como é que está sendo isso aí do ponto de vista público aqui no nosso Eu estou estado? aqui também. Legal. Camila, essa voz é de Camila. A voz é de Camila, a risada de Camila. Então, estou vendo, tá começando a aparecer algumas pessoas para mim. Viviane, eu estou no hospital universitário, a minha formação de cardiologia pediátrica é do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, em São Paulo. Então, lá nós somos um centro de referência dentro de um complexo hospitalar, todo mundo fala cardiologia. Então, é um complexo voltado tanto para o adulto quanto para a criança. Então, trabalhar numa instituição hospitalar onde todos são cardiologistas é completamente diferente da nossa realidade aqui, porque a gente não tem um centro de referência ainda no estado de Sergipe onde os cardiologistas estejam no mesmo lugar. Então, nós estamos, eu estou com a colega comigo, Janaína, a gente tem um centro de especialidades médicas da criança e do adolescente, que a gente tem a Amélia, a gente está com Viviane, que veio agora recente para cá, a gente tem Suzana, tem Fabíola, tem Larissa, tem Camila, temos os colegas masculinos André e Marcos Pavione, Giodete, que está acima de todas nós, e a Amélia está sempre junto conosco, porque o que eu sinto dificuldade às vezes, essas crianças acabam nascendo e acabam nem sempre recebendo diagnóstico. Então, eu tenho, em alguns casos, inúmeros, na verdade, de pacientes que chegam muito tardiamente no ambulatório,
A gente está com um caso recente, agora a gente já teve alguns outros casos, inclusive até de perda de pacientes, porque eles moram em regiões distantes, sem acesso, e quando começam as repercussões clínicas na infância, eles já estão com a cardiopatia no estágio mais avançado. A gente tem outras crianças que vêm das maternidades, né, elas acabam nascendo no SUS ou na rede privada, e elas acabam tendo a chance por algum motivo, nem sempre por uma descompensação, pensando numa cardiopatia, mas ela nasceu prematura, ela teve algum quadro de sepsis, alguma coisa que levou você a fazer o ecocardiograma fetal, o ecocardiograma após o nascimento, e ela acaba fazendo esse diagnóstico ainda nas maternidades. O que eu sinto dificuldade é que nem sempre elas já saem matriculadas, então elas saem encaminhadas. Elas não saem totalmente vinculadas a gente, e elas voltam para o município de origem para buscar uma consulta conosco. A gente não tem essa ligação direta na rede. Então, são pacientes que a gente precisa ter certeza que a família realmente entendeu o que está acontecendo. Porque eu tenho um caso de famílias que eu acho que não acreditaram, não entenderam, e quando buscaram assistência conosco, a criança já estava de maneira. Tem casos, assim, que deu tudo certo, as crianças foram operadas, ficaram super bem, mas a gente também tem casos de crianças que foram a óbito, porque elas não tiveram assistência num período melhor para a complexidade da cardiopatia. Então, eu sinto falta nesse aspecto, não só no SUS, como na rede privada. A gente não tem um centro de referência em si pediátrico, nós estamos cada uma num canto, e hoje eu acho que o WhatsApp e as discussões acabam sendo muito, mesmo sem pandemia, independente de pandemia, a gente acaba tendo mais acesso, né, aos colegas, né, através da ferramenta que virou uma ferramenta de trabalho, que é o WhatsApp. Mas trabalhar num hospital universitário, praticamente numa sala sozinha, dentro de tantas especialidades, é um pouco difícil, mas a gente consegue. Mas não é fácil, não. Alguém quer fazer uma pergunta? Zé Augusto, você levantou. Zé Augusto e Laura. Zé Augusto. Michele, parabéns aí pela aula. Eu acho que, como o Souza falou, você realmente fez uma síntese muito boa para a gente, que é cardiologista clínico. E eu também parabenizaria todos os cardiologistas pediátricos, né? Porque eu imagino, se a gente reclama que a linha de cuidado no SUS para o paciente adulto é difícil, imagine a de vocês, que é uma cadeia extremamente complexa, que depende de vários outros colegas para que, de fato, o resultado finalístico do doente seja ideal. Eu tenho 3 perguntas bem rapidinhas, assim. A primeira, o fundamento do teste do coração em relação a diferença de 3%. Por que essa diferença de 3% de saturação? Fiquei pensando em coartação, etc. E por que isso? E se palpação do pulso entra nesse teste do pezinho, eu já dei diagnóstico de coartação algumas vezes na idade adulta, né? Hipertensão refratária, resistente, veio para mim e era coartação. Então, eu queria saber qual é o fundamento disso. Segunda pergunta é, no serviço de saúde ideal, pensar aí, Estados Unidos, Alemanha, etc., qual é a taxa de alta inadvertida de uma maternidade? Eu chamo alta inadvertida o paciente que sai de uma maternidade sem o diagnóstico de uma cardiopatia congênita, especificamente as mais complexas e que podem impactar na história natural se o diagnóstico não for dado. E, por último, acho que Souza já comentou um pouco, eu fico pensando assim, essa geração da gente, né? Eu acho que Jodete iniciou a cardiopatia congênita no estado, ela ainda pôde viver na dependência, chamando na dependência, ou então, não digo dependência, mas pôde viver aceitando, digamos assim, que o cirurgião cardíaco fosse um cirurgião geral, que o hemodinamicista fosse um hemodinamicista geral, e etc. Mas hoje a tendência é, de fato, a gente ter cirurgiões dedicados especificamente, e a nova geração de treinamento, isso tem sido mais difícil, dos cirurgiões cardíacos, etc. Como é que vocês visualizam um futuro se a gente não está fazendo uma reposição, provavelmente, suponho eu, de cirurgião cardíaco dedicado à congênita, que é extremamente diferente de cirurgia em adulto, e também de hemodinâmica, né, de cardiologia intervencionista dedicado à congênita. Eu tive a oportunidade em Brasília, no tempo que eu fiquei, o pessoal estava trazendo gente de fora, o próprio INCOL hoje já tem, né, cardiologista intervencionista altamente dedicado à cardiopatia congênita, praticamente só fazendo isso. Como é que vocês visualizam isso?
Eu vou falar um pouquinho, eu estou vendo, acho que a Jodete com a mãozinha levantada, né? Ela deve estar querendo falar muito. É, deixa eu colocar aqui. Então, em relação ao teste do coraçãozinho, o que se tem no teste do coraçãozinho é que ele é acessível para todo mundo, porque é uma oximetria de pulso. Eu acho bem complicado, porque nem sempre é um paciente que tem mais de 34 semanas, e mesmo que ele tenha, vai depender muito de perfusão, não quer dizer que ao nascimento eu já posso colocar, nem sempre vai ser feito no momento certo, vai muito da técnica de quem faz, embora ele tenha sido criado, ele é ótimo, ele tá rastreio, mas eu acho que ele não é o principal, ele complementa, porque vai depender muito também de quem faz. Né? E eu sempre, né, às vezes quando a gente tem uns folderzinhos que a gente coloca nas maternidades, muita gente até coloca em letras menores essa diferença de 3%, porque eu acho que isso vai muito da técnica também. Eu não sei se daria para confiar só nesses 3%, esse paciente tem ou não tem cardiopatia. Eu tenho ele mais como um teste de rastreio, a gente faz sempre na maternidade, mas eu sempre vou priorizar o acesso da criança ao eco fetal de preferência, e se ela não tiver a chance, que ela tenha um eco após o nascimento. E numa consulta de rotina mesmo, muitas vezes a criança está fazendo avaliação com o pediatra de rotina, ao nascimento, aquele primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e ela não teve a chance de fazer um eco fetal. E muitas vezes eu acabo até pedindo para o paciente, até para tentar diagnosticar algum quadro de uma cardiopatia que não foi visto anteriormente. Então, acho que vai muito de quem faz, da técnica, ainda eu acho muito pessoal. Enfim, em relação à porcentagem de outros países, assim, eu não sei em números, mas eu acredito que em países de primeiro mundo, eles podem estar um pouquinho na nossa frente. Em relação à cirurgia cardíaca, a gente tem o Dr. Teles aqui no estado, que é com quem a gente trabalha, nosso vínculo totalmente com o Hospital do Coração. Os nossos pacientes, seja rede privada, seja SUS, eles são encaminhados para o Hospital do Coração. A Amélia nos auxilia bastante nesse encaminhamento desses pacientes, em organizar essa lista cirúrgica, essa fila cirúrgica dessas crianças, porque estando todas nós em redes completamente diferentes, fica difícil saber quantos pacientes tem, quantos estão esperando, quais são os mais graves, quem precisa passar na frente. Então tem que ter uma integração da equipe, porque senão a gente acaba se perdendo. Então a Amélia acaba sendo o nosso elo de ligação para todas. E deixa eu ver o que mais, se eu faltei responder alguma coisa. Eu acho que o Jodete está querendo falar, que eu estou vendo a mãozinha dela. Acho que Viviane também. As meninas podem falar. A Viviane chegou recente de Brasília, não é isso, Viviane? E ela está trabalhando com a gente aqui agora. Eu sempre brinco que quanto mais cardiopediatra, melhor, porque não são pacientes fáceis. Eu sempre atuei em UTI de cardioped, que é totalmente diferente de UTI pediátrica, que é totalmente diferente de UTI neonatal. A gente não tem um centro de referência no estado, então são pacientes bem complexos. E a importância também da gente enfatizar sempre a assistência pediátrica para esses pacientes, porque não é só o paciente cardiopata. São crianças que muitas vezes vão ter síndromes, elas vão depender de uma complexidade muito maior de serviço, que não é só a consulta no nosso ambulatório, no nosso consultório. Então, a gente precisa de uma equipe mesmo disciplinar. Isso vai envolver físio, vai envolver fono, vai envolver outros colegas de outras áreas. A cardiologia dos adultos também, né? Para quem a gente recorre com o Luiz Flávio, que está com a gente no Hospital Universitário, fazendo as tomografias, o pessoal da hemodinâmica, doutor Elson. Então, mesmo sendo da pediatria, a gente acaba dependendo muito também do serviço dos adultos. Então, tem que ter a integração da equipe, porque não são pacientes fáceis de se lidar, né, no manejo clínico. Não é um manejo clínico tão simples. A gente tem casos de pacientes que precisam ir para o consultório toda semana, no ambulatório do Hospital Universitário, com vaga, sem vaga, com muita gente, sem muita gente, independente de pandemia. São crianças que têm que estar lá toda semana para a gente fazer manejo clínico, o que é difícil, porque aí vem a questão da manipulação. Será que essa família pode pagar o medicamento? A maioria das coisas, dos medicamentos são em comprimidos, nem sempre eles vão ter o dinheiro para pagar uma farmácia de manipulação. Será que a mãe que faz manipulação a faz correto? Então, a gente acaba tendo que atender esse paciente, monitorando ele toda semana até estabilizar o procedimento, porque nem sempre a conduta cirúrgica ela é inicial. Muita gente acha que só porque fez o diagnóstico da cardiopatia, fez o diagnóstico, tem que operar agora. Nem sempre é o melhor momento para operar o paciente. Ele é cirúrgico, mas ainda não é o momento dele operar. Então, é um serviço bem complexo, eu reconheço que não é fácil, é para quem gosta. Graças a Deus o grupo está crescendo, a gente tem Fabiola também, acho que eu falei o nome dela, né? Então, as meninas,
E como eu fui do Dante, né, então tem muita gente de Sergipe lá. Doutora Virginia, doutora Valmir, a gente tem Lili, que é daqui, doutora Vanessa, doutor Eduardo, a gente tem uma equipe de colegas de Sergipe muito grande em São Paulo. Então, não são pacientes tão simples do dia a dia, não. Enfim, e eu quis enfatizar bem as cardiopatias numa revisão assim bem geral, porque na verdade cada cardiopatia é uma aula, né? Então eu só quis mostrar um pouco das cardiopatias, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é um paciente cardiopata. Muitas vezes a sensação que eu tive no início é que o cardiologista pediátrico ele está aqui para fazer a avaliação de atividade física da criança, que está muito comum até nas escolas, ou é uma criança mais obesa, que tem um colesterol alto, e muita gente não entende o que é cardiopatia congênita, não sabe o que é, né? Não é fácil entender e não tem noção da dificuldade de se lidar no manejo do dia a dia desses pacientes. Então, pode ter aluno assistindo também, eu não sei, eu quis enfatizar para que as pessoas pudessem entender um pouco o que a gente faz todo dia. Enfim, eu vou deixar as meninas falarem um pouquinho, porque Viviane quer falar, a Josete quer falar. Antes de Viviane e Geodete, Lauro tinha levantado a mão, Lauro. Foi no meu não apareceu, porque eu estou olhando em outra tela. Mas eu acho que Lauro congelou aqui. Ô, Lauro? Eu acho que ele congelou. Não, congelei. Oi, Lauro. Não, congelei não. Está me ouvindo? Está ouvindo bem. Bom, eu quero parabenizar a Michele, excelente apresentação. Parabenizar os pediatras, em especial a cardiopediatria, e dizer o seguinte: como eu sou um pouco mais veterano, eu vivenciei uma época que o diagnóstico das cardiopatias congênitas era dado pela ausculta, eletrocardiograma e raio-x do tórax. Doutora Cidinha, em São Paulo, ela é assim. Souza já frisou aí, e Souza já frisou o nome de um monstro sagrado da cardiologia radiológica, do professor Hortêncio. O professor Hortêncio olhava a radiografia do congênito, dava o diagnóstico da PADIB, já tendo a vida confirmada. Mas a cardiologia, as cardiopatias congênitas teve um grande assim modificação por conta dos cardiologistas pediatras de altíssimo nível. Mudou a história. Dificilmente eu vejo congênito no adulto. Na década de 70, 80, 90, eu cansei de ver coartação da aorta, Lotembaget, CIA, CIV, várias. E dificilmente a gente vê hoje, porque os cardiologistas pediatras não deixam passar. Também a história do eco fetal, do ecocardiograma, feito pelos cardiologistas pediatras, tá? Com precisão. Então, eu quero parabenizar todos vocês, a Michele, os pediatras e todos os cardiologistas pediatras do nosso estado, que são brilhantes, vocês são brilhantes, tá bom? Obrigada. Antes de passar para a Viviane, Geodete, que foi, inclusive, minha professora, eu aprendi também um pouco de cardiopatia congênita com ela. Geodete, por favor. Gente, boa noite. Olha, minha foto eu não vou poder aparecer, porque, infelizmente, não está configurado, mas vocês vão ouvir minha voz. Eu estou sorrindo com a de Souza. Bem, ficar séria, né? Eu gostaria, sinceramente, de parabenizar a Souza e Joselina por essa iniciativa de ter incluído esse tema tão necessário e tão atual. Michele, parabéns, minha filha. Sua aula foi brilhante, objetiva, muito boa. E eu gostaria de também agradecer ao professor Zé Augusto, porque ele está se incorporando ao nosso time. Involuntariamente, ele está vindo para orientar. A Michele está no processo de mestrado e nós fizemos um projeto pioneiro, de vanguarda. Nós vamos trabalhar em pediátrico, numa população de crianças em quimioterapia. Isso vai ser excelente, uma pesquisa maravilhosa. Mas, enfim, eu sempre tive por lema que a união faz a força. E é o que eu tenho dito a todos da cardiopediatria. A nossa união nos torna mais fortes. Nós criamos recentemente um grupo chamado Cardiovita, formado por
a maioria entre nós, quer dizer, nós somos hoje, acho que 10 colegas, sendo que os mais antigos, como eu, Amélia, André e Suzana, Suzana não, Suzana já é da pediatria, eu, André e Amélia, basicamente, vindos da cardiologia, e os demais são pediatras, né? Mas, enfim, a Cardiovita, ela tem um propósito. Primeiro, unir os especialistas, unir os colegas. Nós somos poucos, né? E o trabalho é muito. Vocês viram que são cerca de 30 mil crianças por ano nascidas com algum tipo de cardiopatia congênita. E, realmente, o diagnóstico precoce intraútero mudou a história natural dessas crianças, dessas cardiopatias, assim como o ecocardiograma, Souza, mudou a história natural das doenças nos anos 80. Eu lembro que lá no internato, na Brown, onde nós ficamos no mesmo hospital, eu fui depois dele, viu? Ele foi meu professor, Souza. Pela primeira vez, eu me apaixonei pelo eco lá, e eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. Se bem que eu me apaixonei pela cardiopediatria no ambulatório de cardiologia aqui mesmo na universidade, com o doutor Henrique, né? O primeiro caso que nós vimos foi um falô. E eu falei, e é isso que eu quero fazer. Foi isso a isso que eu me dediquei com a doutora Ângela Ribeiro, depois com a Ângela Albuquerque, lá no INCOR, no curso de eco, onde eu fui com o Marta, né? Nós alugamos um flat e fomos fazer um curso no INCOR. Depois no Brompton, enfim, é toda uma caminhada. Eu me orgulho e agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de iniciar essa especialidade com muitas dificuldades, com muita dedicação pessoal, mas com muitos frutos também. E hoje, graças a Deus, a gente vê que a especialidade está unida e ela está avançando, e nós dependemos cada vez menos de cirurgiões. O cirurgião tem que realmente se integrar. Hoje o diagnóstico é precoce, as intervenções estão cada vez mais precoces e percutâneas. Hoje nós temos realmente a necessidade de colegas especialistas na pediatria. E nós temos, a gente está preparando o Luiz Flávio Galvão, vai acabar sendo especialista em congênito, porque ele diz que cada diagnóstico precoce intraútero, ele tem que correr para o livro das complexidades que a gente manda para ele. Mas, enfim, nós temos no Brasil a Rieta, nós temos o Carlos Pedra, nós temos o Marcelo Jatene, que só opera criança. Enfim, a gente está caminhando. E esse programa que Michele mostrou, que vem em evidência desde 2017, né, no Ministério, criado pelo Ministério da Saúde, e agora que tem sido dado uma ênfase com o Marcelo Queiroga, ele realmente faz a diferença e fará cada vez mais. A criança realmente, definitivamente, não é um adulto em miniatura, ela é um ser especial. E ela está realmente começando a ser tratada com carinho, com respeito. E a cardiologia pediátrica, gente, ela está firme, ela está avançando, e a nossa, do nosso estado, está cada vez mais firme. Bosco Rocha, outro dia ele falou para mim que eu ia acabar cardiologista geriátrica. E eu falei para ele, não, Bosco, eu estou indo para o útero, eu estou fazendo diagnóstico intraútero, é diferente. Mas, gente, foi bom, essa reunião foi maravilhosa. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e lembrar aos colegas que na próxima quinta-feira, 29 de julho, nós teremos o Clube do Cardiologista, que vai abordar a cardiologia, a cardiopatia congênita no adulto, Souza. E, Lauro, é importante isso. E a nossa palestrante convidada será a doutora Ieda Jatene, que tem, assim, o DNA da cardiopatia congênita, filha do doutor Adib, que foi o criador da técnica de correção da transposição das grandes artérias, né? Irmã de Marcelo, né? E a irmã de Marcelo, E de Fábio Jatene também, né? De Fábio, então, o doutor Adib tem 4 filhos, 3 são cardiologistas, né, são dedicados à cirurgia ou à clínica. Nós convidamos Ieda é uma pessoa experiente, ela realmente é uma das maiores autoridades hoje. Eu diria que Ieda substituiu a doutora Raquel Snitkovski como nossa guru, nossa guia, e ela aceitou o convite com muita simplicidade, e quinta-feira, às 20 horas, online, o Clube do Cardiologista, por favor, para a gente conversar sobre o que nós estamos tendo agora a nível de consultório, os problemas do congênito na idade adulta. Tá? Eu vou passar a palavra para a Viviane, Camilinha também está aí, Larissa, Fabiola, Milena,
Suzana, Amélia, todos nós, né? André, Pavione. Então, é uma especialidade realmente que tá avançando. Obrigada, viu, gente? Foi muito bom. Viviane, antes de você começar a falar, seu microfone está mudo, Viviane. Eu estava deixando para ligar na hora. Olha, eu só vou me despedir, Lauro, só um pouquinho. Satisfação, há muito tempo eu não lhe vejo. Satisfação está lhe vendo, viu? Ô, Dô Laura, a satisfação é minha. Você sabe que tem uma sobrinha querida, né? Eu sei disso. Então, obrigada. Boa noite. Olha, eu vou passar a palavra para a Vivi e obrigada pela oportunidade, gente. Valeu, viu, Souza? Obrigadão. Opa, um abraço, antes de Viviane falar, sem dúvida nenhuma merece todo o trabalho de Geodete aqui no nosso estado, merece todo o nosso aplauso, né? Ela, a Amélia, depois a André, sem dúvida nenhuma, foram os pioneiros, né, da cardiopediatria, e a dedicação deles é muito assim, louvável. Veja que a Geodete, mesmo depois de se aposentar do serviço público, ainda continua, né, lá no Hospital Universitário, ajudando as pessoas. Então, eu assinei um contrato de voluntariado e realmente a gente está esperando só a passagem da pandemia, mas eu assumi um compromisso das quintas-feiras pela manhã, porque eu acredito no voluntariado e eu acho que todos nós temos a obrigação de doar um pouco do nosso saber. Afinal de contas, no meu caso específico, toda a minha formação foi gratuita, né? Foi paga pelo governo. Então, eu me sinto na obrigação de dedicar algumas horas para o voluntariado. E nas pesquisas, né, doutor Zé Augusto? Perfeito. E Zé Augusto é quase um cardiopediatra, já que lhe orientou, né, Jodete? E agora está orientando a Michele. Ele foi meu orientador de mestrado, co-orientador de doutorado, e a única pessoa que me fez chorar 3 vezes na vida, viu? Eita! Bem, eu Jodete falando nessas pessoas, em Ângela Buquerque, Sérgio Pontes e Ieda. Ieda foi minha R+. Então. Sérgio Pontes era preceptor lá do Dante e a Ângela eram as duas grandes estrelas, né, da cardiopediatria em ecocardiografia. A Ângela tinha acabado de chegar de Londres. Preparou com o Michael Rigby, doutor Exatamente. Anderson, né? Exatamente. E aí fizeram história no INCOL. É verdade. Bem, então agora vamos ouvir agora a nova geração. A nova geração, é verdade. Eu estou olhando aqui para a Viviane e estou me lembrando aqui de seu pai, uma mistura de seu pai com sua mãe, está aqui passando na minha mente, e o pai dela também, né, contribuiu muito aqui para a cardiologia, né, muito. Sérgio Pan. E eu que diga, viu? E Lauro... Pois é, doutor Lauro. O Lauro o escritor Lauro que está devendo aí, viu, Lauro? Ô, Lauro, Roberto já se interessava por hipertensão pulmonar quando ninguém pensava sobre isso, né? E ele acreditava muito que a esquistosomose levava a hipertensão pulmonar precocemente, né? Antes da hipertensão portal. Isso hoje é uma realidade. Então... Inclusive, ele teve até o trabalho, até com cintilografia de perfusão pulmonar. Foi. Nós participamos desse trabalho. Muito bem. Então, Viviane, boa noite. Ouvir a Viviane. Ei, Viviane. Gente, boa noite a todos. Eu queria parabenizar, em primeiro lugar, a Michele pela excelente aula, muito didática, e aproveitar que eu estou em público agora, né, e agradecer todo o acolhimento que me foi dado desde que eu cheguei aqui na cidade, pelo grupo da cardiopediatria, né, pelas meninas da cardiopediatria, especialmente a Jodete, que para mim é um prazer muito grande estar podendo conviver com ela mais de perto. Afinal de contas, foi uma grande amiga de meu pai, né? E é sempre uma emoção para mim, esses momentos são de grande emoção, né? Especialmente para mim. E, além de tudo, é o dia do pediatra. Eu queria complementar em relação ao que a Michele falou da pergunta do Dr. Zé Augusto em relação ao teste do coraçãozinho, porque eu trabalhei numa maternidade de alto risco, né, lá em Brasília, e eu sou muito fã, na verdade, do teste do coraçãozinho, né? Dei muitos diagnósticos de cardiopatia por testes do coraçãozinho alterado. E o fundamento maior em relação a essa questão da oximetria que eu vejo é você pegar a saturação pré e pós-ductal.
Então, o teste do coraçãozinho, ele é muito importante para a gente diagnosticar as cardiopatias canais dependentes, né? Então, são aquelas cardiopatias que você tem um shunt do tronco pulmonar para a aorta, e aí você tem uma oximetria mais baixa nos membros inferiores, né? Dá um diferencial aí superior e inferior estimado em 3 pontos. E também, claro, tem as que não são canal dependente, que são cianogênicas, né? Que normalmente tem uma oximetria um pouco mais baixa, mas em termos de cardiopatia canal dependente, seria para poder ligar o Prostin e poder salvar a vida dessa criança, né? A transposição, a própria coarctação de aorta. A coarctação, eu acho que é um calcanhar de Aquiles, né? Não só para o diagnóstico fetal, mas o teste do coraçãozinho também, às vezes, a coarctação passa, né? Porque essa questão da palpação do pulso, que o doutor Zé Augusto falou, no período neonatal, às vezes, se o canal estiver aberto, não vai ajudar muito, né? Porque você pode, às vezes, ter um pulso um pouco diminuído, mas pode não ter pulso ausente, porque o canal está lá mandando sangue para a circulação sistêmica, né? E, às vezes, você perceber essa diferença de que o pulso está diminuído em relação ao superior, às vezes, você não tem muito no neonato essa percepção. Então, às vezes, a coarctação pode passar e é a grande preocupação. Então, a palpação em si do pulso, assim como a medida da pressão, no período neonatal, pode não ajudar muito nisso, né? Em relação à questão das cirurgias e da parte hemodinâmica, que o Jaldete falou, que eu vejo é que, assim, até mesmo no fórum que foi feito, né, sobre no Dia Nacional da Conscientização da Cardiopatia Congênita, parece que não é muito falta de cirurgiões, né? O problema parece ser outro, mas a questão de investimento mesmo, porque, se eu não me engano, são 160 cirurgiões cardiopediátricos espalhados pelo Brasil. É claro que a gente tem um pouco de heterogeneidade, né? Alguns lugares vão ter mais cirurgiões concentrados, outros menos, mas a própria cardiologia intervencionista, hoje a gente está vendo realmente que as pessoas estão se especializando na parte de hemodinâmica em congênito, e hoje o que a gente percebe já nos grandes centros é que realmente toda essa parte, não só diagnóstica, como terapêutica e em cateterismo intervencionista, já é o próprio cardiopediatra que faz, né? Então, ou cardiopediatra, como, por exemplo, lá em Brasília, o Dr. Maurício Jaramilho, né? Então, ele faz a parte ele fez pediatria, cardio e hemodinâmica já infantil. Mas o próprio hemodinamicista de adulto que faz um estágio complementar, um ano complementar em congênito, né? Então, nos grandes centros isso já é uma realidade, né? Muito ótimo. Obrigado, Guilherme. Pessoal, só para fazer inveja a vocês, esse aqui é o livro de Dr. Hortêncio, de Medeiros Sobrinho. E você vê, viu, Zé Augusto, que eu estudava naquele tempo, veja que ele está rabiscado. Tá aqui. Eu me lembro que o doutor Hortêncio, que era muito amigo do professor Zé Augusto, né, veio aqui em Aracaju, né, desenhava fenomenalmente, e era um detalhe interessantíssimo, que eu chegava, né, assim, a gente levava o raio-x, né, e ele tava assim, aí o doutor Hortêncio, ele botava a chapa e ele passava a mão assim, fez, isso aqui tem cheiro de... Aí dizia, né, por exemplo, qualquer patologia. Eu dizia assim, mas o eco, por exemplo, vamos botar aqui, fazia, isso aqui tem um cheiro de Epstein. Aí eu dizia, mas o eco deu isso, ele, Epstein. Mas não sei o que fez isso, ele, Epstein. Mas ela, Epstein, pronto, e você podia botar lá que era Epstein. Pelo raio-x. Era um monstro. Era fantástico, fantástico. Então, depois isso aí, infelizmente, o eco foi muito bom para o diagnóstico, mas, de certa forma, o eco fez um desfavor à propedêutica, né? Porque antigamente você tinha que fazer tudo isso aí, né? Eu me lembro com o doutor Zé Augusto ali, ficava escutando desdobramento de segunda agulha, ver isso e tudo mais, que hoje em dia, né, muita gente não sabe nem o que é isso. Então, como o Lauro falou, era ausculta, eletro e raio-x de tórax, amigo. E somente, né? Quer dizer, ausculta, desculpa, exame físico, né? Vamos botar aí, né? E exame clínico, eletro e raio-x de tórax, né? Souza, já que você está falando em propedêutica, a amiga de Jodete era Ângela Albuquerque, essa que era.
É de Alagoas, não é isso? Alagoas. Pronto. Uma certa feita eu estava no Alagoas. pronto-socorro e aí o grupo da pediatria mandou uma criança de uns 12 anos com franca insuficiência cardíaca para fazer o exame, né, o ecocardiograma para elucidar a causa da insuficiência cardíaca da criança. A criança já estava muito dilatada, a pressão já estava baixa, etc. Quando Ângela colocou o transdutor que viu, era uma coartação da aorta. Ela simplesmente ela era bem polida, né? E Oxe, ela era de uma colocou no polidez laudo, fantástica. assim, ela colocou no laudo, favor, palpar o pulso periodo tibial posterior da criança. Pronto. Então, é só para geração nova aí, que tem muitos aí residentes, etc. É meio crítico isso, né? Eu não sabia desse detalhe da neonatologia, que o pulso perdia a sensibilidade, mas com 10 anos, com 5 anos. E eu me lembro um paciente, há uns 10 anos atrás, que Arturo me indicou. A criança tinha tido um acidente vascular cerebral, ela chegou com sequela no membro superior esquerdo e não tinha pulso vedioso tibial posterior. Era uma coartação que já tinha tido AVC e só foi dado o diagnóstico com 17 e 18 anos. E aos 2 anos ela teve crise convulsiva, teve AVC isquêmico e o diagnóstico não foi feito. Isso não é incomum, né? Cada dia menos comum, graças a Deus. Eu acho que já foi falado isso, né? O Lauro falou muito bem que esses casos não passam tanto como antigamente, mas é importante que aquilo que o exame físico dá, né, Lauro? Aquilo que a história clínica dá, a gente não pode dispensar, né? Não pode ficar dependente total só do eco, da ressonância, da hemodinâmica. Guto, se me permite, concordo com você plenamente. Palpar os pulsos distais é imprescindível. Você já diagnostica a quastocardiopatia. Eu já vi paciente com coartação da aorta. Chegou a fazer erosão do bordo inferior do arco costal. Radiologicamente, você já viu coartação da aorta. Mas você já faz a patologia ali. Você palpa os pulsos. Tu viu o pulso? Teve pressão alta lá do superior. Está dando diagnóstico. Não é verdade? A gente viu agora aquele caso lá do HU, que na verdade é uma arterite, né? Na verdade, uma hipertensão resistente, estava lá fazendo o diagnóstico, não tinha pulso. Foi quem deu o diagnóstico, é um Takayasu, provavelmente. Provavelmente. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Camilinha, você que também é da estrela da nova geração, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que queria dar boa noite e parabenizar a Michelle, que a aula foi excelente, super objetiva, e ela nem foi tão verborreica como costume. Não, Ela é. não, porque na verdade eu estou tendo alguns hábitos paulistas, né? A reunião ela tem que ter hora para começar, hora para terminar. E eu venho cobrando dos alunos algumas coisas assim, então eu não posso fazer aquilo que eu critico. Não, então, eu não... Foi excelente. Mas olha, Camila, eu não me contive quando o Dr. Souza mostrou o livro dele, porque, embora a gente seja a geração nova, né? Aí eu brinco com o Jodete que ela é a geração antiga. Ela disse, tá me chamando de né? Então, eu tive chefes maravilhosos em São Paulo, que eu acho que não foram chefes, foram até mães para mim. Eu fui muito bem recebida no Dante Pazzanese, e a doutora Cidinha ela é conhecida como os ouvidos do Brasil, né? Então, ela faz o diagnóstico pela ausculta, pelo eletro, pelo raio-x, ela tem um ambulatório de triagem, fantástico, onde a gente aprendeu muito, e eu tive a honra de receber dela e fui correndo pegar, né? Então, eu não sou rebeborreica. Ela deu para mim, quando eu vim embora, os livros que foram dela, porque ela disse que gostaria de deixar com alguém. Então, eu recebi os livros dela, todos com o nome dela, com o ano, tudo que ela estudou. Então, para mim, é um orgulho, eles estão bem guardados. Ela foi uma chefe maravilhosa. Eu falo com ela direto no WhatsApp, o contato continua, isso já tem um bom tempo. Né? Eu fiz o Dante em 2012, então veio uma década já aí, e a gente continua com o mesmo contato até hoje, e eu tive orgulho de receber os livros que foram dela, que são livros que não tem mais, assim, pra gente, e porque ela fala exatamente disso, do exame físico, o eletro, a ausculta, o raio-x, por mais que a gente tenha o ecotomografia, o que for, ela sempre enfatiza o exame físico do paciente.
E a gente não vê palpação de pulso numa realidade de exame físico dos pacientes, principalmente na pediatria. Né? Eu acho que falta um pouco de exame físico ainda dessas crianças. Então, muitas vezes a pessoa se prende muito... Também, né, Michele? A aferição da pressão. Tem a norma agora... Tem gente que me pergunta muito, pode aferir a pressão quando? Desde que nascer, né? Claro, tem a regra dos 3 anos, mas nasceu a gente pode aferir a pressão. Tem gente que pergunta, em um eletro? Eu disse, nasceu a gente pode fazer um eletro. Me perguntam muito sobre isso, como se tivesse uma idade para se fazer alguma coisa numa criança, num recém-nascido, num paciente. Essa é uma dúvida que os alunos me perguntam muito. Mas, enfim, embora eu fale bastante, deixar a Camila falar, eu fui correndo pegar os livros, porque eu também tenho livros dessa época, né? Agora, Michele, você vê uma coisa, se a depender do que poderia ter acontecido, eu poderia ter sido até seu chefe lá, porque um detalhe interessante é que, em uma certa ocasião, o doutor Eduardo conseguiu mais uma vaga para o setor de congênito. Então, eu era R3, né, e recebi uma visita ilustre, né, assim, fui convidado, né, para conversar com o doutor Valmir e doutora Virgínia, né, que eram quem mandava na casa de pediatria, para me convidar para eu integrar o serviço de cardiologia pediátrica do Dante Pazanetti. Mas, como eu não tinha, minha aptidão por congênito não era tão boa, eu disse, olha, não, agradeço, quase peço para eles botarem isso por escrito para eu colocar no meu lápis, né? Mas eu recebi esse convite. Só tinha... Quem tinha lá, a Cidinha já era de lá. E quem entrou na vaga foi uma moça, se eu não me engano, é Ângela, era uma loira, não sei se é Ângela. Ana Luísa, né? Não, Ana da Luísa. UTI. Ana Luísa. Falo com eles até hoje. Doutor Tarcísio, foi uma coincidência. E depois, Tarcisinho foi meu R... -1, sei lá como é que chama. Doutor Tarcísio, a gente veio do foto, ele estava mostrando umas fotos lá na UTI, eu falei bem assim, isso aqui é minha casa. Ele mostrando umas fotos dele e aparecia a minha casa em Aracaju nas fotos. Na verdade, o meu vizinho de muro, né, a filha do meu vizinho é casada com o filho dele. Então, assim, são muitas coincidências. O doutor Valmir me contou histórias fantásticas da época da medicina. A doutora Virgínia teve recente aqui em Aracaju, um pouquinho antes da pandemia, ela foi homenageada no CRM, convidou todas nós para um café. Então, outra chefe maravilhosa. E tem também os outros que não são de Aracaju, né, mas que se consideram até de Aracaju. A doutora Gisele veio recente passar as férias aqui, a doutora Márcia sempre está aqui com a doutora Lili, a doutora Vanessa, então tem um pessoal sergipano bem importante lá em São Paulo. Fale, Camila, vou deixar você falar, eu pedi propósito só porque era a sua vez. Não, na verdade, eu só queria mesmo parabenizar a sua aula, que foi excelente, foi bem prático, objetivo, acho que você pincelou bem tudo que tinha que falar. E sobre o teste do coração, apesar de ser uma coisa muito fácil de ser feita, né, e assim, de um acesso teoricamente tranquilo, né, você não precisa de grandes recursos para ter isso em um hospital. A gente vê que até hoje não se faz. A gente tem interior aqui, por exemplo, Canindé de São Francisco, recentemente a gente teve uma criança com atresia tricúspide lá no hospital, estava no USE. E aí, essa criança, a gente ainda conseguiu fazer um bloqueio de urgência nela, mas ela acabou indo a óbito, por vários motivos. Mas a criança saturava 33%, ou seja, a criança estava já preta em casa. E com certeza já estava cianótica desde que nasceu. Na maternidade. E não nasceu na maternidade, nasceu no hospital geral. Mas você vê que, assim, até no hospital geral, teoricamente, após as 24 horas de vida, você consegue fazer uma oximetria. Vai ter um oxímetro, um monitor no hospital, entendeu? E não é feito, não existe essa rotina. Em maternidades mais próximas, Itabaiana veio fazer um dia desse, começar a fazer, você imagine, né? Então ainda tem muita perda, ainda tem muito trabalho para ser divulgado e é estimular esse diagnóstico precoce, né? Muito bem, eu acho que já estou... Pois não? Deixa eu só fazer uma consideração aqui final, rapidinho, pode ser? Pode. Que Michele estava falando do ecofetal, né? E hoje a gente sabe que as principais doenças congênitas são do coração, né? E com o ecofetal, o que acontecia? Antes, o morfológico fazia o rastreio só do 4 câmaras, né, Michele? E aí, no 4 câmaras, você só consegue pegar cerca de 40% dos defeitos, né?
E aí, com a avaliação mais detalhada para os 3 dados de traqueia que Michele citou e tudo mais, que é uma avaliação mais especializada, você aumenta essa detecção para cerca de 90%, 95%, né? Não, 95, 97. Chega até 97 em alguma literatura. Isso. Então, assim, realmente, é que hoje é difícil, como Michele falou, a gente ter um eco fetal para todas as gestantes, né? Seria o sonho. O ideal. Mas eu acho que na rede privada, a gente tem que... Na rede pública ainda é muito difícil, né? Porque realmente acaba fazendo só gestantes de risco, maior risco mesmo. Mas na rede privada, eu acho que a gente... divulgar, né? Conseguiria fazer mais, né? Pelos convênios. E a idade gestacional, né? Porque muitas acabam indo, mas com 32 semanas, com 34 semanas. Isso, aí... Exatamente. Perde o time, né? Já chega com aqueles barrigões muito grandes, a gente não consegue ver adequadamente. Exatamente. Era mais para reforçar isso mesmo, o período de realizar e, claro, sempre que possível, olhar com carinho esses coraçõezinhos, né? Muito bem. Então, mais uma vez, Michele, parabéns aí por sua apresentação. Parabéns a todas as pediatras, né? Todos os pediatras, porque o que eu vi aqui tudo são todas mulheres pelo dia de hoje, né? E sem dúvida nenhuma foi uma tarde e noite aqui muito proveitosa para a gente relembrar e chamar atenção para esses fatores aí são tão importantes aí que sem dúvida nenhuma salva a vida. Então, venham mais vezes aqui participar da nossa reunião, que sejam bem-vindas, ok? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, obrigada.